por assim dizer. Acontece que, durante a Guerra Civil, o Francisco Franco cometeu... Aí eu admito que ele cometeu um erro. O pessoal me acusa, às vezes, de passar muito pano para o Francisco Franco, mas aí eu vou admitir que ele cometeu um erro, que foi baixar o tal do decreto da unificação. Que decreto era esse? Era o decreto que juntava a falange com a comunhão tradicionalista num movimento só. E os carlistas não queriam ser absorvidos pela falange, porque, vamos lembrar, minha gente, o movimento carlista tem identidade própria, tem história. Quando começou a Guerra Civil Espanhola, em 1936, o movimento carlista já tinha um século de história, de militância, de patrimônio político, cultural. Então, obviamente, eles não queriam, de jeito nenhum, ser absorvidos, fundidos com a falange, que inclusive tinha certas divergências ali na questão do trono, de quem ia ser o herdeiro de um possível trono, né? Enfim, depois que a guerra acabasse, tinha uma série de problemas ali com a falange. Assim, tinha coisas em comum, claro, né? O programa da falange tinha muita coisa em comum com o programa carlista, mas também tinha coisas ali que não batiam. Fora o fato da falange, né, da comunhão tradicionalista, ser uma organização antiga, com identidade própria, com trajetória, com agenda própria. Então, os carlistas odiaram esse decreto. Vou aqui pegar a data do decreto, foi em 1937 que baixaram esse negócio aí. Isso, decreto que o Francisco Franco promulgou em 20 de abril de 1937. Ou seja, pouco antes do clero espanhol lançar aquele comunicado, alguns meses antes do clero espanhol publicar essa carta que eu mencionei, o Francisco Franco fundiu a falange tradicionalista com os carlistas. E isso gerou um curto-circuito ali no movimento, no Bando Nacional. Porque o pretendente carlista ao trono da Espanha, ou seja, o líder da comunhão tradicionalista, que era Dom Francisco Xavier de Borbón e Parma de Bragança, o chamado Duque de Parma, ele não gostou daquilo e foi lá tirar satisfação com Francisco Franco. Então os dois se reuniram e discutiram o decreto no dia 20 de maio de 1937. Não teve acordo entre os dois. Teve aquela história, teve soco na mesa, teve grito, aquilo tudo. Eles não chegaram no acordo e o Francisco Franco virou a mesa. Mandou o príncipe para o exílio. Olha só. Eles, não, eu vou fundir sim. Por que eu digo que foi um erro, minha gente? Por que eu digo que isso aí foi um erro? E, apesar de eu ter uma enorme admiração pelo caudilho, isso aí foi um erro que ele tentou aplicar no nível político um princípio que só se aplica no planejamento das operações militares, o princípio da unidade de comando. Princípio que eu descrevi minutos atrás. Claro, o princípio da unidade de comando, ele é válido? É válido. Enfim, ele tem que ser seguido, sim, no nível de Estado-Maior, ali no nível do planejamento e execução das operações militares, mas esse princípio não vale para o nível mais superior, que é o nível político. Aí você tem que fazer um bem bolado, né? Você tem que, às vezes, você tem que transigir, deixar certas coisas para discutir depois. Enfim, ainda mais se tratando, quando você está lidando com um movimento antigo, como o movimento carlista. Então, o Franco, talvez pelo fato de ser um homem das Forças Armadas, né, um homem de formação militar, ele não teve o tino necessário para compreender
que o princípio da unidade de comando se aplica no nível, sim, militar, mas não se aplica ali no nível político superior. Quando você tem várias forças aliadas ali, quando você tem várias forças unidas contra um inimigo comum, que era a Espanha republicana, a Segunda República, aí você tem que fazer uma composição, você tem que transigir, você tem que deixar para discutir depois determinados detalhes que tratam de matéria opinável. Mas o Franco não teve essa sensibilidade, esse tino. Ele quis aplicar no nível político o princípio da unidade de comando, bateu de frente ali com o líder dos carlistas e mandou, como não teve acordo, ele mandou o príncipe para o exílio. Isso daí foi ruim. Enfim, os carlistas continuaram participando da Guerra Civil, normalmente, ao lado do exército espanhol, mas isso foi ruim, porque depois que a guerra terminou, isso aí dificultou uma reconciliação do Franco com os carlistas. O Francisco Franco só se reconciliou com os carlistas em 1955, aí no período que vai de 55 a 69, os carlistas vão trabalhar junto com o regime espanhol, ali no regime do Franco. Aí em 69 eles vão brigar novamente, porque o Franco escolheu o príncipe da dinastia isabelina para assumir o trono. Foi uma decisão também não muito sábia, foi inclusive uma má decisão. Então estou abrindo aqui um parêntese, inclusive para responder de antemão o pessoal que às vezes me acusa de puxar muita brasa para a sardinha do Francisco Franco. Esse decreto de unificação não foi uma boa decisão. Gerou um curto-circuito no lado nacional católico da guerra.